Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais esse programa Trechos da Sabedoria Divina. Nessa etapa nós estamos lendo o livro Mensagens de Misericórdia, que foi transmitido por Cristo a Frei Elias del Sagrado Coração de Jesus, monge dessa ordem, Ordem Graça e Misericórdia. E vamos estudar hoje a mensagem do dia 21 de janeiro, como nós havíamos mencionado no programa anterior. Nós vamos ler trechos pinçados da mensagem e comentá-los brevemente, e em seguida vamos ler a mensagem completa, como temos feito nos programas anteriores. Ele começa assim a mensagem: amo as almas que, com predileção, preparam internamente minha segunda vinda celestial e que persistem, mesmo em falta com as leis do Senhor. Bom, essa primeira frase já nos dá esclarecimentos muito importantes, porque ele começa dizendo que ele ama as almas que, com predileção, escolheram preparar internamente o seu segundo retorno. Sobre o seu segundo retorno nós vamos falar no final, porque assim como a gente disse na mensagem do dia 5, nós vamos cotejar, comparar a afirmação que tem nessa mensagem sobre o retorno e a menção que tem na mensagem do dia 5. Mas antes disso, o que a gente queria destacar é que ele diz que ele ama as pessoas que com predileção escolhem preparar o seu retorno. O que é com predileção? A predileção é uma opção que se faz entre duas coisas. Eu prefiro uma coisa à outra. Ou seja, eu tenho a capacidade de escolher algo para incluir dentre aquilo que é a minha eleição. Ou seja, há pessoas que escolheram, além do que elas fazem na vida cotidiana, também prepararem internamente o retorno do Cristo. Isso é muito importante, porque essa escolha, essa opção, ela pode se dar de uma maneira integral, que aí essa escolha é feita pelas pessoas que a gente chama de vida consagrada, ou então pelas pessoas que têm uma vida normal, com atividades normais, mas que também incluíram essa escolha em suas vidas. E a essas pessoas ele diz que ama. Cristo ama com predileção algumas ou a outras? Não. A predileção é uma escolha de quem o apoia. Ele ama a todos. Da mesma forma, ele apenas aqui destaca que ele ama as pessoas que o apoiam. E o segundo ponto da mesma frase é que ele diz: as pessoas que o apoiam e que persistem nesse apoio, mesmo em falta com as leis do Senhor. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós relacionamos a ideia de uma vida espiritual à obrigatoriedade de nós manifestarmos uma perfeição. E quando a gente não é capaz de manifestar essa perfeição, e nenhum de nós é, isso gera medo quando a gente está diante de certas imagens, de certas hipóteses espirituais, de certas possibilidades, como a do retorno do Cristo. E um dos trabalhos mais importantes que não só ele faz, mas também a Virgem Maria e São José, no próximo livro que nós vamos ver, fazem, é diluir esse medo que nós temos. Ele inclusive diz no final da mensagem assim: não tenham medo de vocês mesmos. Abandonem-se por inteiro em mim, porque nada lhes faltará. Vejam só, ele aqui confirma algo que intuitivamente nós já sabemos, que há certos aspectos em nós que devem ser transcendidos, e devem, porque isso faz parte de uma escala evolutiva, é natural que isso aconteça. Existem certos aspectos em nós que nós não vamos conseguir transcender por nós mesmos. Isso tem razões muito profundas, tanto psicológicas como espirituais,
E para isso é que está o apoio do plano superior. É do plano superior que vai descer aquela força necessária, que vai descer aquela energia necessária para essa transcendência. Por isso que os exercícios espirituais sempre foi, ao longo de toda a humanidade, algo muito ensinado, muito difundido, porque sempre se soube que o homem por si só não consegue atingir certos patamares. O que precisa é haver uma conjunção de forças, a força pessoal com a força espiritual. E essa força espiritual está sempre presente, sempre disponível. Essa força espiritual precisa ser invocada, porque já foi dito, batei e abre-se-vos-á. Ou seja, existe uma porta onde nós podemos ingressar, mas é preciso bater nessa porta. Bom, em seguida o Cristo fala, suas intenções são boas perante meus olhos, e sei que dia a dia lutam sem cansaço para alcançar a santidade e a humildade no coração. Diante de cada prova, hoje lhes peço, meus queridos, que a entreguem a mim, para que eu, com minhas mãos, possa moldar seu aprendizado. Então vejam, aqui mais uma vez ele diz que nós fazemos esforço, sim, pela transcendência dos aspectos materiais. Isso é algo inato nas criaturas humanas. As criaturas humanas trazem dentro de si a verticalização com a divindade. O que acontece é que a parte ilusória, lembram da pergunta no programa passado, qual o limite entre a ilusão e a aparência? O que acontece é que a humanidade se deixa levar muito pela aparência e não vive ou esquece ou dá um valor muito secundário à importância da vida material, que são duas coisas plenamente conjugáveis. Se nós estamos encarnados no planeta Terra, é claro que nós vamos ter uma vida material, mas também vamos ter uma vida espiritual. E o que aconteceu com a humanidade é que ela se distanciou incomensuravelmente da vida espiritual. E agora ela está perdida, sem saber por onde caminha, porque a luz, para iluminar esse caminho por onde ir, vem, é do plano espiritual. E ele diz que nós devemos colocar as provas para ele, para que ele possa interceder e ele possa moldar o nosso aprendizado. É isso que interessa para ele, é que cada um de nós vá gerando aprendizados. E aí essa escalada espiritual vai se tornar algo natural. Em outro trecho ele diz assim, estou chegando com minha Santa Mãe Celestial primeiro aos corações. E aí então nós já vamos poder adentrar nas etapas do retorno. O retorno do Cristo, segundo ele próprio ensina, ele se constitui de 3 etapas. A primeira etapa é a etapa de chegar aos corações. E essa etapa se relaciona com as aparições. É quando ele vem, ele se apresenta, ele se aproxima em divindade e espírito. Essa etapa teve início, como ele já nos disse, com o jovem africano Emmanuel Segatashia, em Ruanda. Essa etapa prossegue até os dias de hoje. É o tempo em que nós vivemos, que é o tempo das aparições. A segunda etapa é a etapa do reaparecimento, quando Cristo vai aparecer a pequenos grupos, mesmo que seja por insights, e ele vai se revelar e ele vai falar com esses pequenos grupos, assim como ele fez com os seus apóstolos depois da sua ressurreição. E a terceira etapa, que é a etapa final, é quando ele virá em glória e resplandecência, cuja etapa também será física. Nós vamos ler alguns trechos das mensagens em que ele fez referência a esse tema e vocês vão poder ver os links na descrição do vídeo.
Agora, nós não vamos poder esgotar esse tema apenas nesse programa, porque é um tema que ele trabalha profundamente. Na verdade, todo esse livro, assim como o livro da Virgem Maria de São José, tem a finalidade de nos preparar para esse retorno. Porque não tem nada mais importante para a vida da humanidade no momento do que o retorno. E nós vamos voltar ao tema à medida que ele for surgindo nas mensagens que estão sendo objeto de nosso estudo, leitura e comentários. Tá bem? Então, vamos lá. Antes, porém, nós queremos ler um trecho de uma mensagem dele de 2014, ou seja, logo em seguida esse livro. Esse livro é entre 2013 e 2014, só que a mensagem já é de 6 de setembro, onde ele diz assim: não pensem em como eu virei, só busquem estar em mim todos os dias. Isso bastará para que possam reconhecer-me no grande momento esperado. Por que a gente está começando com esse tema, com essa frase? Porque não é o mais importante nós nos atermos aos aspectos fenomenológicos do retorno do Cristo. Não é nós ficarmos preocupados se ele vai vir entre as nuvens, se haverá trombetas, se haverá 3 dias de escuridão, se isso é metafórico ou é real. Ele quer dizer para nós não nos preocuparmos com isso. Não pensem em como eu virei. O importante é como nós vamos estar. Então vamos lá. A primeira etapa são as aparições. Ele diz assim em 5 de agosto de 2019. Mas até que eu retorne à maioria dos seres humanos, até que eu regresse ao coração dos homens e mulheres da terra, e que esta seja uma maioria suficiente que possa sustentar a corrente poderosa que virá comigo, que mobilizará todos os astros e universos, eu ainda não poderei retornar. Mas a hora do meu retorno está próxima. Anseio ardentemente por estar com vocês, não só em divindade, senão também de forma física. Ou seja, aqui então, repetindo, ele se refere às aparições, que é quando ele chega ao coração de cada um de nós. E ele diz que ele precisa de uma maioria suficiente que possa sustentar a corrente poderosa que virá com ele. Ou seja, é preciso que mais pessoas tenham o coração preparado para quando possa acontecer a última etapa do seu retorno. Depois, a segunda etapa é chamada também o reaparecimento. Aquela que eu disse que Cristo vai aparecer para pequenos grupos. 3 de outubro de 2023. A grande porta da minha divina e insondável misericórdia se converterá na grande porta da minha glória e da minha graça para o mundo inteiro, porque eu reaparecerei para pequenos grupos de almas no mundo inteiro, assim como foi no caminho de Emaús, onde voltei a consagrar e a partir o pão para compartilhar o meu glorioso corpo com os meus. Da mesma forma, o farei como no tempo anterior. Assim, vocês poderão reconhecer-me, face a face, e saberão que sou Jesus, o Cristo glorificado, o sagrado e insondável coração de Jesus. E depois, em outro trecho, é a Virgem Maria que nos diz assim: porque no momento mais inesperado ele regressará. Vocês o terão frente aos seus olhos, assim como o tiveram os apóstolos depois que ele ressuscitou. Mas agora não tocarão sua chaga como a tocou Tomé. Mas vocês, filhos meus,
tocarão seu corpo e suas vestes sagradas, porque ele virá abraçá-los em nome do amor e estabelecer definitivamente a redenção. Bem, agora vem a terceira etapa, o segundo retorno, que é em glória e divindade. Mensagem de 30 de março de 2024, que é uma mensagem super recente, uma mensagem onde ele já trouxe elementos que ele não havia trazido até então, e onde ele diz o seguinte: sob esta reflexão, companheiros, que não poderão esquecer e que deverão memorizar, assim eu os preparo para os próximos 3 anos de seu tempo, em que eventos muito decisivos se apresentarão. E todos, de alguma forma, participarão desses acontecimentos, porque a humanidade é única e único é o projeto de Deus para a humanidade. Estes 3 próximos anos definirão o reaparecimento de Cristo, seu Mestre Senhor, que fará suas incursões em alguns lugares do planeta. E isso não será somente espiritual, mas também físico. Como já sabem, não os avisarei, porque o plano que tenho previsto tem que se cumprir, assim como foi proposto e pensado pelos grandes pais criadores. E na mensagem de 5 de agosto de 2019, ele diz assim: mas até que eu retorne à maioria dos seres humanos, até que eu regresse ao coração dos homens e mulheres da terra, e que esta seja uma maioria suficiente que possa sustentar a corrente poderosa que virá comigo, que mobilizará todos os astros e o universo, eu ainda não poderei retornar, mas a hora do meu retorno está próxima. Anseio ardentemente por estar com vocês, não só em divindade, senão também de forma física. E agora nós queríamos encerrar esse programa com as palavras dele de 3 de junho de 2020. Eu nunca lhes trarei um castigo. Através do amor, que os libertará para sempre, lhes trarei a verdade. Vamos ficar então, irmãos, por aqui. Vamos colocar todas essas palavras do Cristo em nossos corações. Vamos elevar a nossa consciência para que ela possa cada vez ir compreendendo um pouco de tudo isso que sempre foi dito para a humanidade, sempre foi apresentado também como um mistério e que agora estão sendo desvelados. Uma boa semana a todos, gratidão.